Bom dia, sétimo ano, aula de matemática, livro, unidade 3. Depois vocês vão conferir comigo a página, que eu não lembro agora, mas a gente está na unidade 3, a gente deve estar ali pela página 6, 7, né? Hoje é dia 18 de agosto de 2020 e o que nós temos hoje? O Matheus Duarte vai contar uma piada para nós. Vai lá, Matheus, conta aí. Sor, sabe quais são os dias que os feirantes não podem trabalhar? Segunda tem feira, terça tem feira, quarta tem feira, quinta tem feira, sexta tem feira, sábado não tem feira, nem domingo, sábado e domingo. Sábado e domingo não tem feira, né? Sor, se o Papai Noel vir em janeiro, ele tá atrasado ou adiantado? Se ele vir em janeiro... daí não sei. Tem que saber se ele não veio no dezembro. Se ele não chegou no dezembro, daí então ele tá atrasado. Senão ele tá dando um PlayStation e uma bicicleta. Um atrás do outro. Ai. O Papai Noel. Então tá, galera, muito bem, vamos lá para a página. Apresentei já a aula, né? O Papai Cruel. O Papai Cruel. Não, o Papai Cruel se ele deixar de vir humano, né? Daí a gente nem acredita em Papai Noel. Nada a ver. O Papai Josnel. O Papai Josnel. Ai. Que nada, né? Em primeiro ele não é teu pai, né? Com certeza. É o Papai Josnel. O Papai Josnel, né? É um Josnel. Vamos lá, página 6. Página 6. Nós estávamos vendo frações e seus significados. A gente viu a situação 2. A gente viu a situação 3 também, então a gente está na página 7. Não, mas a gente viu também a página 7. Que loucura! Tá. Olha só, vamos fazer alguns. Tá? Por que a metade está sem nome? Por que a metade está sem nome? A metade das pessoas? É isso? Eu não sei, não tô vendo. Eu estou vendo aqui o nome de todo mundo: Gregory, Matheus, o Cauã, a Isabela, o Tairone, o Matheus Duarte, o Gui. Quanto é 7 mais 9? Não, vamos fazer uma melhor, olha só. Ali na página 8. Tá? Pensa comigo, ó. Na página 8 diz assim, ó: uma torneira enche um tanque em 2 horas, outra torneira enche esse mesmo tanque em 4 horas. Que fração do tanque as duas torneiras juntas enchem em 1 hora? Tá? Então, a gente tem que relacionar isso da seguinte forma, ó. Uma torneira enche um tanque em 2 horas, tá? Uma torneira enche um tanque em 2 horas, tu pode relacionar assim, ó: torneira em relação a tanque, tá? Uma torneira enche um tanque em 2 horas, outra torneira enche um tanque, o mesmo tanque, só que em 4 horas, tá? Na verdade, o que tu pode pensar assim, ó: uma torneira enche um tanque em 2 horas. Quer dizer, não, eu botei tanque, não é tanque, é horas. E aqui não precisa ser torneira, pode ser número de tanque, ó. Tanque. Um tanque em 2 horas. Quer dizer então que em 1 hora
em 1 hora, é bom a gente colocar isso aqui e tanque aqui, ó. Quer dizer então que em 1 hora, por exemplo, é meio tanque. Posso representar aqui como meio tanque. Se a outra torneira enche o mesmo tanque em 4 horas, ó, um tanque em 4 horas, eu posso pensar que em 1 hora ele vai encher 1/4 do tanque. Pensando nas frações, 1/4 do tanque, certo? As duas juntas, em 1 hora, uma enche meio tanque e a outra enche 1/4 de tanque. Vamos tentar fazer desenhos para avaliar isso aqui, tá bem? Minha mãe estava usando o PC para minha irmã fazer as suas atividades. Qual é a página? A página é a página das atividades, que é na página 8, tá? Na unidade 3. Pode fazer todas as atividades agora. Eu não sei o que vocês estão perguntando. Tu tem alguma dúvida, Gui? Tu tá perguntando. Não, o que não é para fazer agora, tá? Eu vou indicar aqui, ó, algumas resoluções para vocês, certo? Sobre frações. Vou indicar algumas e daí na quinta-feira a gente vê o gabarito, para não ficar fazendo todas as questões. Vocês vão fazer, então acompanha a aula, né? Oi. A minha mãe ela tem uma pergunta. Tá. Pois não. Quando eu não tenho nada para fazer, por exemplo, aqui em casa, eu posso meio que fazer as atividades aqui do livro para adiantar já? Pode fazer, não, para mim não tem problema. A questão toda, Guilherme, é que tu tem que acompanhar a aula, tá? Verificar como é que a gente está desenvolvendo. Porque daí não pode ser motivo, certo? Para tu chegar e dizer assim, ó, tá, não, já fiz os exercícios e agora, então eu não vou assistir a aula. Opa, caiu. Tá? Então não pode ser assim, tá bem? Pode fazer. Eu até prefiro não fazer as atividades, porque daí meio que eu fico sem nada para fazer na aula, não presto muita atenção. Então toma esses cuidados, tá bem? Mas não te preocupa, agora já está funcionando ali as atividades de entrega pelas tarefas, agora a gente vai conseguir normalizar ali para que tu tenha sempre tarefa para entregar, tá bem? Professor, Oi. as atividades, as questões lá da planilha, tu recebe pelo e-mail ou tu recebe pela aquela plataforma ali mesmo? Eu recebo pelo formulário, tá? E daí... Tá, eu mandei pelo e-mail também, que eu não sabia se ia chegar em ti. Não é para mandar para o e-mail, tá? Não é para mandar para o e-mail, é para mandar pelo formulário. Por ali também. Tá, ó, se mandou por ali tá bom, mas não é para mandar pelo e-mail, o e-mail vai lotar, vai acabar lotando, tá bem? Sim. Eu já fiz as atividades e tirei foto delas, só que minha mãe vai me mandar o link para depois eu enviar as atividades, dá para mandar hoje ainda? Como assim? Tu não botou no formulário as imagens? Eu coloquei isso, eu coloquei no formulário. Só que no formulário eu não consegui acessar porque não tinha o link da planilha. Então, minha mãe depois vai me mandar o link pelo WhatsApp, daí eu vou pegar as atividades e vou mandar por ali. Olha, tu tinha que ter me falado que se não estava conseguindo, Cauã, porque já fechou para enviar pelo formulário. Eu disse que vocês tinham até ontem para enviar, certo? Eu falei para vocês, ó, vocês têm até ontem, até segunda-feira para enviar. Então, 00:15 mais ou menos eu fechei todos os formulários, porque não dá mais para enviar. Só que tinha que ter me avisado se estava com algum problema para eu poder, sei lá, facilitar alguma coisa, te enviar link caso não tinha, né?
Estava no clipe escola, agora a gente vai ter que resolver de outra forma. Só que eu não vou poder usar agora para te explicar, tá bem? Eu tenho acesso ao grupo de vocês ali do 7º ano no WhatsApp, e hoje de tarde, num horário que eu tiver um tempinho, a gente vai poder conversar. Daí manda uma mensagem ali e me fala toda a tua situação para ver se a gente consegue resolver. Agora o formulário está fechado. Ele fechou nessa madrugada, 00:15 mais ou menos ele fechou. Tá bem? Não tem como enviar. Daí eu vou ter que abrir de novo, fazer um mesh ali para que tu possa responder, mas antes a gente vai ter que conversar bem certinho ali o que está acontecendo, tá bem? Bom, retornando então, mais alguma dúvida sobre isso, gente? O Felipe estava perguntando ali que página a gente está. A gente está na página 8, Felipe, na unidade 3, tá? Um probleminha ali para resolver, tá? E eu tentei resolver aqui de forma algébrica, né? Olha só. Eu coloquei as frações ali, tá? Eu coloquei as frações. Por que página 68, unidade 3? Não, página 8. Isso, página 8, unidade 3. Tá bem? Olha só. A gente pode fazer desenhos também, diagramas, para tentar resolver isso aqui. Pensa comigo. Olha só. Então eu vou chamar de torneira 1, torneira 2. Vamos ver as situações. Uma torneira, que é a torneira 1, enche um tanque em 2 horas. Tá? Então pensa só, aqui está o tanque. Aqui está o tanque. Em 2 horas, vamos deixar um pouquinho mais distante, a torneira 2. Aqui está a torneira 2. Em 2 horas, olha o que acontece. Todo o tanque está cheio, certo? Quer dizer, então, esse tanque 1 aqui, ó, em 1 hora, o que ele enche? Ficou diferente aqui, né? Um tanque do outro. Tenta imaginar que eles estão iguais. Quer dizer, que se em 2 horas ele enche todo, em 1 hora ele vai encher a metade, ó. Tá? Se em 2 horas ele enche todo, em 1 hora ele enche a metade. Por que eu estou vendo em 1 hora? Porque eu quero saber, juntas as torneiras, o que acontece em 1 hora. Eu poderia ver se em 2 horas enche o tanque todo, eu poderia ver em 45 minutos o que acontece. Certo? Tá? E aqui, ó, o tanque 2, a torneira 2, em 4 horas enche o tanque todo. Quer dizer que em 1 hora, se ele leva 4 horas para encher o tanque todo, em 4 horas ele enche 1/4 de tanque. Enche só essa partezinha daqui, ó. 1/4. Então isso aqui é 1/2 e isso aqui representa 1/4 de tanque em 1 hora. Daí quer saber assim, ó, em 1 hora as duas torneiras juntas, em 1 hora essa torneira aqui vai encher metade do tanque, em 1 hora essa torneira aqui vai encher 1/4 do tanque. Então o problema todo se resume a isso aqui, ó. Ao invés da gente fazer agora os desenhos, a gente pode usar aí as expressões, ó. Porque eu quero em 1 hora, tá? Em 1 hora as duas juntas. Vamos pegar a informação. Ó. Primeiro, uma torneira, duas horas, um tanque, certo? A
A gente não precisa fazer o desenho, mas a gente pode raciocinar assim, ó. Em 1 hora, que é o que eu quero saber, claro, as duas juntas, né? O que vai acontecer? Eu sei que ele vai encher meio tanque. A gente não vai dizer uma torneira, a gente vai chamar de torneira 1, tá? Agora, torneira 2, 4 horas, um tanque. Em 1 hora, 1/4 de tanque, quarta parte do tanque. Então, eu quero a torneira 1 mais a torneira 2 em 1 hora. Em 1 hora, uma vai contribuir para 1/4 e a outra para 1/2. Então eu vou ter 1/4 de tanque mais 1/2. Então, na verdade, o que eu preciso fazer é essa operação aqui, ó. 1/4 mais 1/2, as duas juntas, certo? O MMC entre 4 e 2 é 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Mais 4 dividido por 2 dá 2, vezes 2 dá 2. Vezes 2, vezes 2, vezes 1, vezes 1. Então, ó, as duas juntas, 3/4 de tanque em 1 hora, é isso que elas vão fazer, ó. Tá? As duas torneiras juntas vão encher 3/4 de tanque. Não se diz mais grande, tá? Botei sem... Ah, tá. Botou assim. Só vai até a 56, aí eu estranhei. Ah, tá. Certo? Entenderam como é que ele faz aqui o exercício 1? Então, tu pode transformar tudo em frações, assim, ó, e fazer análise, ó. Se em 2 horas enche todo o tanque, a torneira 1 em 1 hora, meio tanque. E se em 4 horas a torneira 2 faz um tanque, 1/4 de tanque vai ser em 1 hora. Tu junta, cada uma vai contribuir com meio tanque e outra com 1/4 de tanque. Né? O que pode acontecer, olha só. Tá, tudo bem. Ainda está copiando, né? Não tem problema. O que pode acontecer nesse tipo de problema que é legal também, ó? Uma torneira enche e a outra esvazia, né? Daí, então, as duas juntas não vai se somar. As duas juntas não vai se somar as frações, porque uma está enchendo e outra está esvaziando. Será que ao final existe um tempo em que o tanque vai ficar cheio, existe um tempo em que o tanque vai ficar vazio? Vai depender de quem enche, qual é a maior vazão, né? Se aquela que enche ou aquela que esvazia, né? Pode botar 3 torneiras numa situação dessas assim, é bem interessante também. Senhor, Oi. consigo ver ali a resposta do resultado. Não consegue ver? Aqui tu não consegue ver? Esse canto aí que eu não consigo ver, senhor. Essa resposta e desenvolvimento em si. Tá, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, ó. O Felipe está terminando de copiar aqui e daí quando ele terminar de copiar isso aqui, eu vou passar isso aqui de novo para cá, ó, tá? Vou pegar o cálculo, esse cálculo aqui e passar para cá, mas daí eu vou apagar isso aqui. Enquanto isso, eu vou pegar uma tinta ali, ó, para escrever um pouquinho mais forte, tá bem? Vou dar uma pausa aqui. Aqui, vou retornando a gravar. Então eu coloquei aqui a resposta final, né? Cada torneira, a torneira 1 contribui com meio, a torneira 2 contribui com 1/4 de tanque. Tem que somar as duas para perceber que dá 3/4 em 1 hora. Em 1 hora
de funcionamento, né? 3/4 corresponde a essa quantidade aqui de tanque cheio. Tá bem? Daí me avisa aí quando eu posso apagar. Ah, tá aqui a tampinha. Daí deixa eu ver, não tá congelado, para um pouquinho. Congelado. Esse é o exercício 1. Ó, o Felipe já disse que dá para apagar, tá? Eu vou ler com vocês o exercício 2. Um motorista encheu o tanque do seu carro que estava sem combustível, estava zerado o tanque do combustível, certo? Gastou R$192. Gastou R$192. Após alguns dias, ao verificar que havia apenas 1/4 do tanque com combustível, parou em um posto e completou a quantidade que faltava. Se tinha 1/4, isso é importante a gente estabelecer. Vou botar a questão aqui, ó. Se tinha 1/4 do tanque, faltava quanto? Né? Se tinha 1/4 do tanque, faltava 3/4. Tu concorda comigo? Faltava 3/4 para completar o tanque. Conferindo, tá. Após alguns dias, ao verificar que havia apenas 1/4 de tanque, ou seja, faltava 3/4, parou em um posto e completou a quantidade que faltava, conferindo no visor da bomba que foram colocados 36 litros. 36 litros completou. Então, o tanque, ou seja, 3/4 de litro corresponde a esses 36 litros. É só fazer um desenho ali, mesma coisa, faz um desenho, né? E 3/4 corresponde a 36 litros de combustível, certo? Como o tanque cheio vale R$192, porque ele diz ali no início, um motorista encheu o tanque de seu carro que estava sem combustível, gastou R$192. Tá? Depois ele colocou 3/4 de tanque, 3/4 de combustível e deu 36 litros de combustível. Então tu consegue saber quanto custa o litro, né? Porque é a primeira pergunta, ó, quantos litros de combustível... a primeira pergunta é, quantos litros de combustível cabe no tanque desse carro? Tá? Com desenho tu consegue fazer isso, com os diagramas ali. Quantos reais o motorista pagou ao completar o tanque na segunda vez? Daí o que tu descobre? Tu descobre quanto é que é o tanque cheio, quantos litros tem o tanque cheio e relaciona com R$192. 3/4 do tanque dá 36 litros. Então um tanque cheio, tu vai saber quantos litros tem. Né? Só usar o diagrama ali e fazer. E daí o tanque cheio, R$192. Tá? No exercício 3 diz o seguinte, ó, se eu tivesse um queijo e meio a mais, teria 1,5 o que tenho. Quantos queijos eu tenho? Pô, é só tu ir ali no refrigerador ou na tua despensa e contar, né? Ó, o Gui já sabe a resposta. Legal. Daí então traz na quinta-feira a tua resposta, tá, Gui? Se eu tivesse um queijo e meio a mais, tá? Teria 1,5 o que tenho. Quantos queijos eu tenho? Mesma coisa, representa através de frações ali. Uma forma é representar através de frações, né? Ele está dizendo, ó, eu tenho uma quantidade de queijos e se eu tivesse uma quantidade meia a mais, teria 1,5 o que eu tenho. Quantos queijos eu tenho? Tá? Representa através de frações que tudo vai dar certo. Tá? Tem outras formas de resolver isso aí também. Olha, o exercício 4. Se um tijolo pesa 1,5 kg
e meio tijolo, e mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Tá? Mesma coisa, tu vai descobrindo quanto é que é cada um através das frações e resolve. Tá? São formas de tu resolver. Tu pode pegar na página seguinte ali, na página 9, tu pode pegar os exemplos. Deixa eu ver aqui, ó, na página 9 tu pode pegar os exemplos. Deixa eu ver, da página das situações. Deixa eu ver, das situações que começam ali na página 6. Tem 3 situações, tá? 3 situações na página 6. A situação 1, a situação 2 e a situação 3. Cada uma envolve um desses tipos aqui, ó, que estão falando na página 9. Elabora um problema utilizando a fração 3/8 como uma razão, como uma divisão e como parte de um inteiro. Tá? Tu pode elaborar questões parecidas. Daí na quinta-feira tu pode me apresentar essas questões. Tá? Muito bem. Deixa eu ver que horas são, 10h49, tá, a gente vai iniciar então o conjunto dos números racionais e as operações. Isso aqui é bem importante, tá? A gente vai começar um conjunto numérico novo. O conjunto numérico que a gente tinha parado é o conjunto dos números inteiros. A página 10 é bem engraçada. Então, o conjunto numérico que nós estávamos trabalhando até agora era o conjunto dos números inteiros, tá? Embora ali, né, quando a gente trabalhou com ângulos, né, a gente viu, existia expressões ali, né? Existiam expressões que não resultavam em números inteiros, mas daí a gente transformava, existiam ângulos que não davam ângulos em grau inteiro, em uma quantidade inteira de grau, mas daí a gente transformava em minutos e segundos e conseguia enxergar os inteiros dessas unidades, tanto de minuto quanto de segundo, né? A quantidade inteira. Tá? Mas a gente vai ver uma coisa que facilita os nossos cálculos, que é o conjunto dos números racionais, e a gente vai ver as operações. O que são números racionais? Bom, ele propõe ali: leia o texto a seguir e observe as diferentes formas de escrever um número racional. Pinguim e imperadores. O pinguim imperador é uma espécie de ave que vive no continente mais frio do planeta e, diferentemente de outras aves, reproduz-se no inverno e não na primavera. Acompanha comigo. Olha só, na Antártida, onde vive. Tá? Na Antártida é o continente gelado que representa 1/10 da área do continente do planeta. Sua população estimada em 440 mil animais. Que legal. Tá? É o Polo Sul, né? Muito bem. No inverno, as temperaturas atingem menos 65 graus Celsius. 65 graus abaixo de zero, é muito frio. Tem até foca lá. O que come pode mergulhar a 500 metros de profundidade. Poxa, 500 metros de profundidade é bastante coisa, hein? Para se alimentar de pequenos peixes, lula e krill, tipo de crustáceo. É capaz de permanecer até 20 minutos submersos. Os batimentos cardíacos dele devem ser muito lento, né? Para ele ficar 20 minutos debaixo d'água. O nome científico, eu não sei falar isso aqui, Actinodites forsteri. Olha, 1,20 m, mais ou menos aqui, assim, ó, não, aqui, e 40 kg, pesadinho, né? 40 kg com 1,20 m, é um botijãozinho.
Note que entre as informações apresentadas sobre pinguim e operador, há dados representados por números como 440.000, como menos 65, como 500, 20, 40, que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Ah, que bobagem isso, né? Pertencem aos números inteiros. Eles não pertencem só aos números inteiros, menos 65, 500, 20, 40, tanto pertencem aos números inteiros como aos números racionais também. Tá? Esses números pertencem aos números racionais também, né? Mas existem racionais que não são inteiros. Todo número inteiro é um número racional, como daqui um pouquinho mais a gente vai ver. Certo? Todo número inteiro é racional. Tá? No entanto, os números 1 sobre 10 e 1,20, tá? Não pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, esse número 1 sobre 10 aqui e 1,20 não é número inteiro, é um número quebrado. Mas o conjunto dos números racionais, todo inteiro é racional. Tem alguns racionais que não são inteiros. É isso, porque a gente lê isso aqui, a gente pensa assim, números racionais, o que são números racionais? São aqueles números que não são inteiros. E não, todo inteiro é racional. Todo número inteiro é racional. Menos 65 é racional, 500 é racional, 20 é racional, 40 é racional, além de ser número inteiro. Tá? Além desses números serem inteiros aqui, a gente pode dizer é racional, é racional, é racional, é racional. Além deles serem inteiros, alguns deles são naturais. 500 é natural, 20 é natural, 40 é natural, menos 65 não é natural, tá? Mas todos eles são racionais, tá? E esses números aqui, 1 sobre 10 e 1,20, eles não são inteiros, mas são racionais. Então, todos os números que tu viu até agora, todos os que a gente trabalha, estamos trabalhando aqui, todos eles são racionais. Só que existem alguns racionais que não são inteiros. Esses aqui são racionais que não são inteiros. Os outros inteiros, todos são racionais. Tá? Então, esses que não são inteiros não pertencem ao conjunto dos números inteiros. A fração 1/10, nesse contexto, representa uma razão, uma divisão determinada por dois números inteiros. Todo número que pode ser escrito como a divisão, como a razão entre dois números inteiros, é um número racional, ou seja, esse número eu consigo representar através de uma divisão de dois números inteiros.